obra do acaso, assim, né? Não chegou organizado, um chute de longe, depois tem outro chute do Carboneiro, ali, ó, que é o chute de fora da área e tal. E, opa, peraí, o Inter acordou, os caras acordaram. Só que no primeiro ataque do Corinthians, aí é que tá, Munari, a jogada é pelo lado direito, mas olha a inversão de bola pro lado esquerdo. Cadê o Bernabé? Olha a liberdade que o lateral direito tem para cruzar. Facilidade. Isso aí não parece Série A de Campeonato Brasileiro, gente. É muito fácil. O Corinthians usou muito isso de virar o jogo e... Sabe, o Corinthians jogou com uma facilidade. Os times que vêm enfrentar o Inter no Beira-Rio jogam com muita facilidade. Quem não sabia que o Corinthians ia explorar as costas do Bernabé? Explorou do Bernabé, explorou do Aguirre também. Mas o primeiro lance do jogo, o juiz apita, tá? O Corinthians sai a bola, joga a bola para trás... E o zagueiro do Corinthians dá um balão para a ponta direita. Tem 3 jogadores do Corinthians em cima do Bernabé. Todo mundo sabia que ia atacar ali. Ninguém encostou no Ramon Dias e disse para ele, olha, nós temos um problema aqui que é histórico. O Brasil sabe que nós temos esse problema aqui. Tem que jogar com 3 zagueiros. É o mínimo. Ou com 3 volantes, sei lá. O Inter jogou contra o Corinthians com uma linha de 4. Todo mundo cansado. Horrível a atuação individual de todos. Inclusive do Vitão, Juninho, uma catástrofe. Um volante, um segundo volante que é um cansado, que é o Bruno Henrique, tem 36 anos. Que aos 20 do primeiro tempo já estava cansado. Ficou, né? Até foi premiado, porque foi o jogador que sofreu o pênalti. Né? Romero, Alan Patrick, Borré e o Carboneiro isolado na frente tentando alguma coisa. Era óbvio que o Corinthians ia dominar. O Corinthians desfalcado, gente. É importante a gente destacar aqui. O Corinthians veio com um time misto em Porto Alegre. 6 titulares. Exatamente, veio com um time misto. E jogou com muita facilidade. O pênalti no final não apaga. Eu vou repetir. O pontinho é de ouro. Vai lá para a tabela de classificação. Mas o empate não apaga nada. A noite trágica de uma atuação terrível do Inter. E aí, Munari? O jogo, assim, terrível o primeiro tempo. Se o Schenck tiver até... Eu queria mostrar o gol do Corinthians desde o início, porque tem uma série de coisas que acontecem ali. O Inter começou... Se pudesse parar aí, Schenck. O começo do jogo, né? Como é que o Inter estava marcando no começo, dentro dessa ideia desse 4-4-2 em losango? O Alan Patrick adiantava um pouco por dentro e o Borré saía no zagueiro da direita, o Carboneiro o Borré que saía no zagueiro da esquerda, o Henrivelli, e o Carboneiro no zagueiro da direita. Só que chegou um momento que o Corinthians começou a rodar essa bola no goleiro. Isso é a importância do goleiro que sabe jogar. Né? Quando o Corinthians gerou esse jogador a mais com o goleiro, o Corinthians começou a sair muito fácil de trás. No começo desse lance aí, se a gente voltar um pouco, o Borré vai no goleiro. E aí gera todo um desencaixe. Ó. O Borré foi no Hugo. Tá o Henrivelli sozinho lá. Ó. O Henrivelli recebeu sozinho. Agora o Bruno Henrique não sabe o que fazer. Ó, o Bruno Henrique não tá marcando ninguém. Saiu o passe aqui no Ranieri. Voltar um pouquinho, Schenck. Porque o Ranieri, ele sai do Romero. Ó, aqui a gente tá vendo o Romero. Ó, o Ranieri já apareceu as costas do Bruno Henrique e do Romero. Ó. Onde é que tá o Vitão? O Vitão tá com o Vitinho aqui. E lá atrás, o Luiz Otávio foi fechar a linha porque o Vitão saiu. Então tu não tem o Luiz Otávio como volante, tem o Luiz Otávio aqui na zaga. E o Ranieri encontrou o passe na esquerda. Ó, o Vitão. O Vitão foi fazer a cobertura lá. E aí o Luiz Otávio virou zagueiro. A partir de agora, ó. O Luiz Otávio virou zagueiro. E olha o Luiz Otávio lá dentro da área. O Guilherme Negão sai dele e faz o gol. Então, assim, eu entendi a orientação do Vitão sair da linha, mas assim, pra quê? É muito mais fácil o Luiz Otávio fazer essa marcação e o Vitão guardar dentro da linha, porque tu fez uma troca, tu fez o teu volante virar zagueiro. Tu sabe, Munari, que isso é uma questão de ajuste, tá? Que é de novo treinador, que é uma questão de posicionamento. Ele vai chamar os caras lá, vai dizer, olha só, Luiz Otávio, essa bola aqui é tua, tu que tem que antecipar aqui. Vitão, não sai, tu é o meu zagueiro. Isso aí é uma questão de posicionamento que tu tem que ajustar e a nova comissão técnica não teve nem tempo para isso. O que me preocupa, Munari, me preocupa muito mais por que o Juninho não sobe na bola? Tem 2 metros de altura, por que ele não se posiciona? Tá, ele tá, né, nesse caso aí não tem nada a ver com ele, né? Mas por que ninguém vai na bola? E o Agui também estava errado, né? Tem 3 jogadores para marcar 2, um ataca a bola. Aí é uma questão de iniciativa própria do jogador. Poxa, tem 2 aqui, vai na bola. E mais preocupante ainda, depois que o Inter sofre o gol, o Inter não tem volume. O Beira-Rio deixou de ser uma ameaça. Ninguém mais tem medo de jogar contra o Inter no Beira-Rio.
O Inter não tem força, não consegue chegar. Os jogadores estão fracos. Fracos. O Inter não tem imposição dentro de casa. Não consegue se impor. Não, tirando o Carboneiro, que quando pega a bola, baixa a cabeça e tenta uma jogada individual, e eu acho que tá certo, tá? Às vezes ele toma decisões erradas, mas pelo menos tem que tentar alguma coisa. E ele cavou uma falta, que foi do gol anulado do Inter, é ele que cava. Ele tem outras vitórias pessoais, ele tem um chute de fora da área. Pelo menos teve iniciativa o Carboneiro. Mas os outros jogadores, cara, nós estamos jogando... Tu falou do Alan Patrick, tá? E a comissão técnica admitiu que ele tinha que ter... errou em ter tirado ele. Eu falei na hora que saiu o Alan Patrick, como eu queria dizer aqui, Keck, que nesse momento tu não tira o 10 do time. Mas eu não podia dizer. E é o segundo jogo que ele sai, Eu não podia dizer isso. Olha, eu não critiquei a comissão técnica por ter tirado o Alan Patrick. O Alan Patrick não estava fazendo nada. Ah, mas não resolveu nada a alteração? Não resolveu. Mas o Alan Patrick também não estava resolvendo. Então nós temos jogadores que estão muito abaixo. Muito abaixo. E é, assim, ó, o nível de preocupação é extremo. Daqui a pouco a gente vai ouvir o D'Alessandro. É preocupante o que está acontecendo. O ambiente do estádio também, torcedor antes do jogo. O público mais uma vez, presença de público de novo, o torcedor largou. Tem o resgate do que o D'Alessandro está tentando fazer aí com o torcedor para o jogo de sábado. Mas a remobilização vai ser muito difícil. E depende muito do torcedor, né? Falando sem corneta agora, Vaguinho, ontem a gente estava assistindo o jogo dentro da live da Central do Torcedor, eu e o CCD, obviamente, secando. Mas a gente ficou muito impressionado com a facilidade que o Corinthians chegava na área do Inter, tocando bola. E um Corinthians que o CCD ontem classificou como amador. Quase que amador, porque estava sem seus principais jogadores, sem 6 jogadores titulares, e mesmo assim... Exagerou. É um time misto, mas, por exemplo, esse centroavante aí, o Negão, é muito bom jogador, né? O Guinegão. É muito bom jogador, forte fisicamente. Mas impressiona, se toma esse segundo gol, se não é impedimento esse segundo gol, o Inter esfarelou no primeiro tempo. Esfarelou. E até queria ouvir de vocês. Olha só, se a gente... Parou aí, só pra gente ver. Olha como é quem tá dando esse passe aí é o Bidon, né? O Bidon recebe completamente... A gente não tem o lance todo desse lance. Mas o Bidon, ele recebe completamente livre também as costas, no mesmo movimento que antes o Ranieri recebeu no passe anterior. E se a gente for voltar um pouco no outro lance, quando o Ranieri ele recebe e dá o passe na esquerda... O Bidon também estava sozinho aqui. Se no lance do gol ele tivesse dado o passe para dentro, o Bidon estava sozinho. E aí se repetiu nesse lance. Tem zagueiros, hein, Munari? Eu acho que tem que ser. Vocês... Pelos laterais tem. Pelo lateral esquerdo tem que ser, pelo Bernabé. O Bernabé não tem condição de jogar em linha de quadra. Mas esse gol aí é nitidamente... Quem está no estádio tem mais facilidade para enxergar. Nitidamente o Ramon e o Emiliano eles pediam para o Inter ficar compactado e apertar a saída do Corinthians. Só que é aquilo, o Corinthians, quando jogava a bola no goleiro, sobrava um jogador e os caras desse losango do meio não sabiam o que fazer. E perdem os duelos, e né, aí, fisicamente. Aí a zaga tentando encurtar, uma zaga que tá mal, que tá lenta, na primeira espichada é óbvio que ia vazar. Então, o que faz o Ramon Dias no intervalo? Ele coloca mais um zagueiro. Tira o Romero, eu até nem teria tirado o Romero, eu teria tirado... Bruno Henrique. Teria tirado o Bruno Henrique, mas ele tira o Romero e protege o sistema defensivo. E aí o Corinthians não ameaça mais o Inter. Eu acho que o Corinthians não tem nenhuma grande chance de gol no segundo tempo. Tem um escanteio, eu acho uma cabeçada do Kaká, mas é no meio, até o Antony defende. Isso, é a cabeçada que o Antony defende com facilidade. Mas tem uma coisa, tá? Só para fechar. Tem uma coisa, Valéria. Nitidamente ele tentou escalar um time para fazer uma pressão, para tentar jogar. A ideia, eu pelo menos não ouvi a palavra ontem de ser protagonista. Pelo menos ontem eu não ouvi. Pelo menos ontem eu não ouvi. Mas eu sei que eles têm essa ideia. Pega essa ideia, deve ter uma salinha lá no CT do treinador e deve ter uma gaveta. Pega essa ideia de ser protagonista e engaveta ela. Deixa ali. Para quem sabe no ano que vem ser protagonista. O momento não é de protagonismo. O momento é de se fechar e de entender que o time é ruim, que é preciso proteger esse sistema defensivo que falha e vaza todos os jogos e jogar por uma bola. Não quero o Inter propositivo, protagonista. Não tem jogador para isso. Contra o Botafogo, se jogar com esse losango faceiro no meio, vai tomar 2 no primeiro tempo.
Vai ser 2 vira 4. Bota 3 zagueiros, se fecha, solta um lateral por vez, 2 volantes, Luiz Otávio e Thiago Maia abrem o meio-campo, além dos 3 zagueiros, o Alan Patrick na frente deles, Carboneiro e Borré. Por enquanto, o Borré, tá? Porque o Matias também tem entrado e não tem. Mas se tivesse um homem de velocidade, eu até preferiria. Um homem de velocidade lá na frente. Sem centroavante, tá? E joga assim, para tentar, numa escapada, fazer 1-0 e não tomar gol. Essa é a nossa realidade. É difícil, torcedor? É muito difícil. Nós gastamos demais. Só em 7 meses foram 20 milhões de reais por mês com folha salarial de jogador. 20 milhões. É muito para um time que joga muito pouco. Todo mundo concorda. Mas é hora de ter um pouquinho de humildade. Todo mundo se fechar, jogar atrás da linha da bola e esperando um lance do Alan Patrick, uma assistência, uma encaixada para fazer um gol. A gente vai ter o Emiliano falando do Alan Patrick. Do Alan Patrick? É. Vamos aproveitar e vamos ouvir e conferir sobre o Alan Patrick. Ramoncito. Agora eu descobri que pode chamar ele de Ramoncito, porque o nome dele é Emiliano Ramon. É mais fácil chamar o Ramon e o Ramoncito, então. Bom, a gente não tem o trecho, mas a gente tem a explicação. Eu até queria perguntar pra vocês, porque é o segundo jogo que ele tira o Alan Patrick, né? E ontem ele falou que eles admitiram que erraram, né? Não vai perder daqui a pouco um pouquinho do vestiário e de uma liderança como é o Alan Patrick? Tem esse ponto. O Alan Patrick derruba treinador, né? Mas assim, ontem o Emiliano é esperto também. Nós erramos e tal. Mas assim, ele tira pra botar o Tabata. Quando ele muda o desenho, né? Ele volta com os 3 zagueiros num 3-4-1-2, com o Alan Patrick por trás dos 2 atacantes, e quando entra o Tabata, ele vai para um 3-4-3, porque o Tabata entra aberto. Eita! Tem um problema também que o Alan Patrick gera para jogar com 3 zagueiros, porque são 3 zagueiros. Matemática, venham comigo, somem comigo. Tu tem 3 zagueiros, tu tem 2 alas, e tu tem 2 atacantes. Aí já tem 7. Sobraram 3 pro meio, 2 volantes e o Alan Patrick. Ou seja, no teu meio, tu tem 3 jogadores só. Tu vai jogar contra o Botafogo. O Marlon Freitas vai ter que ser do teu meia. E aí o Alan Patrick vai marcar?